a possibilidade, a prioridade da nossa querida convidada, que é a nossa advogada Micheline Bicalho. Muito boa noite, minha caríssima. Seja bem-vinda. Ultrapassamos os 7 minutos. Eu tive que entrar em live muito antes, de facto, enganei-me. Enganei-me de entrar em live em 19 horas de França, ao invés de 20 horas de França, fui apanhado. Mas praticamente tive que permanecer para não desligar a live, abrir mais outra live e tive que abrir e continuar a esperar-se que a nossa querida, caríssima advogada entrasse para que nós começarmos a falar sobre a nossa live de diferente tipo dos vistos. Muito boa noite. Boa noite. Peço imensas desculpas. Live de diferente tipo dos vistos. Muito boa noite. Boa noite. Peço imensas desculpas. E eu acho que o senhor tinha falado toda 20 a comigo, razão. eu falei 20 em Portugal, já mudava para mim, enfim. Peço imensa desculpa, mas é apenas a primeira. Enganei-me, não se preocupe, foi a minha culpa. De muitas, obrigada. Okay. Obrigado. Bom, eu vou tentar ver se eu consigo ligar aqui, operar isso aqui. Penso que sim. Câmera, sim. Consigo. Não sei se assim. Queremos ver a mulher mais linda do mundo. Assim, eu acho que assim fica melhor um bocadinho, pelo menos pra gente poder. Eu acho que é assim, né? Como é que eu consigo ver você, gente? Eu tô só me vendo, mas acho que vai assim. Sim, não estamos ali. Eu já disse, agora a mulher mais linda do mundo. Primeiro, muito o Dia Internacional das Mulheres já passou. Estamos ouvindo. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria pedir imensas desculpas, tá, Patrício, pela confusão aqui no fuso. Nós conversamos pelo WhatsApp, eu entendi que era 19 daqui para mim, que era o meu melhor horário mesmo, porque eu tenho uma pequenininha, como eu te falei, eu sou, além de advogada internacional, mãe, esposa, a gente tem várias funções, né? E então, com isto, eu não poderia deixar aqui de falar com você, mas quando você me mandou, eu entendi, 20 de Portugal já vai complicar. Você falou, não, então era 20 para você aí, 19 para mim. Desde já peço desculpas e peço a compreensão de todos também. Tenho certeza que vai ser uma caminhada, pelo menos para clarificar aqui um pouco mais com relação a essa questão do visto, né? Primeiro eu queria comentar a todos que não me conhecem, que só conheço aqui o Patrício. Meu nome é Micheline Bicalho e eu sou advogada internacional. Sim, sou advogada em Portugal, no Brasil e atuo também na União Europeia. Estudei cá em Portugal e tenho também, além da habilitação, da devida habilitação, como eu falei com o Dr. Patrício, além da experiência teórica de fazer um mestrado na Universidade de Lisboa, eu tenho a prática de há muitos anos militar nessa área, mas mais do que isso, eu tenho a experiência pessoal. Eu sou imigrante. Um dia imigrei e então entendo com toda clareza a dor de cada um que deseja imigrar ou que é imigrante. E é isso que me faz militar nessa área, para que eu consiga melhor aqui trazer o meu conhecimento, que tive a graça aí, por Deus, de conseguir saber um pouquinho, e é esse pouquinho que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês, partilhar um pouquinho do meu saber. Então, o primeiro ponto, assim, para falar rapidamente de visto, que não é possível falar rapidamente, é um assunto vasto, imenso e brutal. O que eu queria dizer é que, primeiro lugar, nós temos que entender que o Estado-nação, o país, Portugal, Angola, Brasil, não interessa qual o país, ele tem aqui o poder de decidir quem ele quer dentro do país dele. E ele, na normalidade, faz as legislações através de uma separação. Qual é essa separação que vai dar origem aqui aos tipos de vistos? Ele vai, primeiro, tratar as nacionalidades, ou seja, diferentes nacionalidades têm diferentes procedimentos. Uma pessoa que é de países de língua portuguesa, ou que é o CPLP, que a gente vai falar a seguir, ou um cidadão que é da União Europeia, vai ter o procedimento, o processo de visto completamente diferente. Então,
Primeiro ponto que a gente tem que entender é a nacionalidade. Por quê? Porque eu estou falando para vários povos. Então, o que vale, por exemplo, para o brasileiro, não vale para o angolano. O que vale para o cidadão da União Europeia, não vale para o outro a seguir. Este é o primeiro ponto de separação. Depois nós temos um outro ponto de separação, que é o tempo de estada. O tempo que você deseja ficar em Portugal vai definir para qual caminho que você vai. Se é para um visto de curta duração, se é de longa duração, se é para um visto de residência. Entenda, até 90 dias, chamado visto Schengen, que também é conhecido aí como visto de turismo, que não é só de turismo, tem várias outras formas aqui dentro do visto Schengen, é um tipo de visto que, por exemplo, o brasileiro está isento. O angolano tem a necessidade. Então, é um assunto muito vasto e a gente vai ter que ir devagarinho pontuando, porque eu vou falar de forma genérica e, claro, como a lei traz requisitos básicos, requisitos gerais e depois requisitos específicos. E para além disso, além de termos aqui a nacionalidade que vai importar o tempo de estada, vai estar intimamente ligado ao motivo. O motivo é o que vai definir também o tipo de visto que você vai escolher. Eu quero ir estudar, eu quero ir trabalhar, eu quero ir porque eu sou reformado, eu já tenho rendimentos próprios, eu tenho aposentadoria, eu tenho aqui imóveis alugados. Todo o motivo vai também ter relevância aqui no seu pedido. Por que eu estou a dizer isto? Vamos lá. Quando a gente entrar, e a primeira coisa, tá? Para quem quer entender mais sobre visto, sobre vir da forma legal, é entrar no Ministério das Relações Exteriores. Vai entrar lá no site do Ministério da Relação Exterior, que é em Portugal, se a gente está a falar de Portugal, se a gente está a falar de França, daqui a pouco eu vou ouvir um pouco o doutor também, é outro sistema. Se a gente vai falar de Brasil, é outro sistema. Tem pessoas que me abordam durante o dia aqui e falam assim, olha doutor, eu queria um visto ou para Portugal, ou para Irlanda, ou para o Brasil. Eu falo, meu amor, tem que definir a área. Não é a mesma coisa, né? Não é entrar no Brasil, não é a mesma coisa que querer entrar em Portugal ou querer entrar na Irlanda. Entenda? Então, vamos lá. Falando destes combos que são separados. Primeiro tipo, grande tipo, é o tal visto Schengen. O que é esse visto Schengen? É um visto de curta duração. Esse visto vai estar disposto para quais motivos? Para turismo, para visita familiar, para uma coisa que eles chamam de trabalho sazonal, entre outros. Esse tipo de visto Schengen, que é para curta duração, 90 dias e até 180, ele vai ter aqui, ligado ao tal motivo, a indicação de quem precisa deste visto. Ou seja, o angolano, como eu falei, precisa. O brasileiro não precisa. O cidadão do Afeganistão, você vai ter que sempre olhar no site do Ministério da Relação Exterior qual é o seu caso. Tá lá a lista de países. Quem tem que pedir, onde pedir, quais são as taxas e emolumentos, quanto que vai pagar para requerer, quais são os documentos exigidos, porque todos os documentos que são exigidos, que é uma pergunta que não quer calar, né, doutor Patrício? Muita gente fala para mim, mas o que eu preciso? Depende. É a famosa resposta do advogado que ninguém quer ouvir, depende. Eu quero uma resposta concreta, mas não há. Por quê? Porque depende. Não é o mesmo requisito, logo não é o mesmo documento para aquele cidadão de determinada nacionalidade, de determinada tipo e tá à vontade. É um bate-papo, eu faço gosto, como eu falei, desde já peço desculpa. Pelo atrasozito. Então, depois, o que acontece? Olhando dentro desses grandes tipos, né, de visto e tendo aqui
a noção de que é muito separadinho em determinadas tipologias, o que a gente vai ter? Nesse primeiro exemplo do visto Schengen, que eu acabei de dar, vamos ter aqui então quais são os países que estão isentos, quais que são obrigados. Tem muita gente que diz assim, até erroneamente, eu não preciso de visto de turismo, não. Até precisa, mas ele é concedido ali no posto consular, na hora de entrar. Aquela carimbada, aquela chancelada que é dada no aeroporto. Então, são coisinhas técnicas, mas que fazem a diferença, porque tá lá. A lei determinou que cada país, cada nacional aí de tal país vai ter aqui que solicitar ou não esse tipo de visto. Esses tipos que estão dentro desse grande tipo chamado visto Schengen. Igual eu falei, turismo, trabalho sazonal, acompanhamento, visita familiar e etc. Existem, claro, algumas exceções, senão não era legislação, né, doutor? Lei, exatamente. tem a regra e a exceção. A regra e a exceção. Existe sempre em todas as legislações. Que já fazem isso por si mesmo. Então a gente está a falar, como eu disse, de maneira genérica, geral. Isto aqui não é uma consultoria jurídica e nem tampouco exime não ter uma. É importante que você analise o seu caso. Falando então na prossecução aqui do outro grande tipo de visto, que é o visto que eles chamam, de forma geral, visto nacional. Quais são esses vistos nacionais? Vão dividir em dois grandes grupos. O visto de estada temporária e o visto de residência. Basicamente, o que diferencia esses dois grupos é se você deseja ficar menos de um ano ou mais de um ano. Ou seja, se você deseja ficar menos de um ano, você vai pedir o visto de estada temporária. Se você quer ficar mais de um ano, vai pedir então esse de longa duração, que é o de autorização de residência, o visto de residência. O que vai aqui dentro desses grandes grupos? Seja para mais de um ano ou para menos de um ano. Ter subtipos ligados ao motivo. Então, como eu disse, primeiro vou decidir se eu fico mais de um ano ou menos de um ano. Depois, se eu quero ficar menos de um ano, tenho aqui vários tipos de vistos ligados ao motivo. Vamos lá. Qual tipo a exemplo? Trabalho, investigação, estudo, formação profissional, voluntariado, coisas que muita gente não fala por vezes, doutor. Religiosos. Exatamente. Tem visto para religiosos? Sim, sim, senhor. Família membro da União Europeia é um visto que pouca gente fala e muito importante. A pessoa prefere chamar a pessoa a vir em França ilegalmente, ao invés de solicitar o visto, para trazer as famílias dele legalmente, como se fosse um regrupamento familiar. E é muito importante também. Perfeito, perfeito. Esse acompanhamento familiar, esse reagrupamento familiar é por motivo de saúde, estágio. São 7 ou 8 tipos de vistos que vão estar lá, ligados ao motivo, e esses requisitos específicos vão ter documentos específicos. Do outro lado, quem quer ficar mais de um ano, que vai solicitar então o visto de residência. Esse visto, esse tipo, esse grande tipo, esse grande combo aqui, vão ter vários tipos de vistos também apropriados e ligados ao motivo. Trabalho, estudo, fixação de residência e aí lá vai. Qual que é aqui a grande divisão para além dessas três que eu acabei de falar, do espaço Schengen, do temporário e do visto de residência? São o que a gente chama de exceções à regra ou que surgiram muito depois, há muito pouco tempo, e que muita gente ainda não sabe militar entre eles, que é procura de trabalho, que é um visto realmente para situação específica. Quando que se dá o procura de trabalho?
Trabalho dependente. Eu quero trabalhar por conta própria. Não cabe. Trabalho dependente, por conta de outrem. Em Portugal, eu quero procura de trabalho, mas eu tô querendo mesmo ir pra Bélgica, sabe? Para Portugal, por 120 dias, prorrogáveis por mais 60. E tem que ter aqui requisitos gerais e específicos. Um dos requisitos específicos é estar inscrito no IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal. Então vamos lá. O procura de trabalho, ele é um visto que é para você procurar trabalho. Ele não vai te aportar diretamente por uma autorização de residência. E tá aí uma diferença grande, por isso que eu decidi falar também sobre ele. Por quê? Todos os outros, quando você vai pedir e já vem com o visto aprovado, vai vir na normalidade com um agendamento para você não enfrentar a tal fila do antigo CEF, que agora é a AIMA, que é a filha mesma. Só mudou de nome, se assim não me permite, porque continua bem complicada a situação de quem vem da maneira que acredita que é mais rápido e mais fácil, e é a pior maneira de se vir, que é vir sem o visto correto. Essas pessoas ficam aí há longos tempos, como a gente já falou sobre isso, né, Patrícia? E penso que o senhor também já falou pelo seu público aqui, que é importantíssimo vir com o visto correto, porque a gente, quando não vem já com esse agendamento, vai ficar em filas imensas. Hoje, só a título de curiosidade, a AIMA tem mais de 300 mil pedidos herdados do CEF em atraso, pessoas sem documento, a precisar andar com as suas vidas, a precisar alcançar o que elas sonharam em buscar. Porque muita gente, assim como eu saí um dia do meu país, não é para estar pior do que eu estava lá. É para tentar alcançar algo que eu não consegui alcançar lá. E então, quando a gente tem um objetivo fundamental, a gente tem que traçar uma rota para atingir ele. Não dá para estar desdocumentado e querer sucesso profissional, por exemplo, que uma empresa séria não te explore. Entende? São questões aqui muito profundas. Depois, além desse visto aqui de procura de trabalho, nós temos o conhecido aí visto CPLP, que muita gente confunde. Com o visto, realmente visto lá dos combos que eu falei, que são, via de regra, os vistos para poder vir para Portugal, e muita gente confunde também com a autorização CPLP, que é outra coisa. Visto é para vir, quem está fora de Portugal. A autorização de residência, quem já está dentro e quer pedir aí, ou a regularização, para estar aqui de forma legal. Então, o que é o CPLP? Antes de mais, é um acordo internacional entre países de língua portuguesa. Este acordo de mobilidade tem limitações e regramento próprio. Por que eu estou a dizer isto? Porque muita gente acredita assim, eu quero pedir um visto CPLP. Não, o visto CPLP não é um visto propriamente dito, é um acordo, e este acordo internacional de mobilidade vai dar aí mobilidade entre os países de língua portuguesa para você estar aqui, mas sempre ligado a um tal motivo. Vai ter sempre o tal requisito e a dispensa do requisito para o cidadão CPLP. Então, trocando em miúdos, quando a gente vai falar, eu sou um cidadão CPLP e eu quero ir para Portugal para estudar, nós vamos ter aqui, por exemplo, uma dispensa de apresentação de propina paga na faculdade, que é um dos requisitos para o cidadão normal, para aquele que pede normalmente um visto para estudo. Percebe? Então, aqui a diferença é quando você vai aplicar um determinado visto para o cidadão CPLP, vamos ter algumas dispensas. E aqui tem que continuar entendendo que é importante
ter todo o critério, todo o passo a passo que eu falei no início. Primeiro, eu olho qual que é a minha nacionalidade. Depois eu olho qual que é o tempo que eu quero estar. Depois eu olho o motivo, se é estudo, se é trabalho, se é desporto, o que que é. Depois eu vou ver se perante este acordo internacional, eu, por ser um cidadão CPLP, tenho uma dispensa de visto. Ou tenho ali uma dispensa de XYZ requisito dentro daquele visto. É muito importante entender tudo isso e, como eu disse, é um assunto muito vasto e complexo. Só para aqui ter uma finalização do raciocínio e vou ouvir um pouco também o Patrício. Mas só para se entender aqui algo, quando você chega, igual eu estou pedindo aqui às pessoas para terem a curiosidade, ao menos, de buscar entender um pouco mais, adquirir conhecimento, e lá no site do Ministério das Relações Exteriores, você vai abrindo como se fossem caixinhas. Você abre, fala uma coisa, aí você abre e fala outra, aí você abre e fala outra, aí você abre e fala outra. O que eu quero dizer? É muita coisa, muita informação, e por isso que muita gente faz a coisa errada, que é o quê? Aplica o visto errado, eu recebo diariamente. Meu visto foi negado, quanto tempo eu posso pedir de novo? Eu posso, e agora, o que eu faço? E via de regra, né, Patrício, as pessoas podem, mesmo com visto, tendo visto negado, recorrer. Exatamente. Eu posso fazer duas coisas aqui, né? Tive meu visto negado, vou sentar e chorar? Não, eu posso pedir novamente, eu posso recorrer da decisão. E ali, para não cortarem, Miquelino, ali você vai ver muita gente nunca sabe que ele pode recorrer o visto. Eu vou explicar quando começar a planear sobre o meu assunto, para explicar mais ou menos como funciona em França. Sabe que ele pode recorrer o visto. Eu vou explicar quando começar a planear sobre o meu assunto, para explicar mais ou menos como funciona em França. Eu brinco muito aqui com meus alunos e com os meus clientes, que eu não me meto a abrir meu dente se eu tô com dor de dente, eu não sou dentista, entende? As pessoas têm que dar ter a humildade de pedir ajuda e de falar, eu não sei fazer isso sozinho, eu preciso que alguém me ajude, né? Eu não sei, Fabrício, mexer no meu dente, se eu tiver dor de dente, eu tenho que ir lá, Patrícia, e pedir ajuda, não posso, porque as pessoas também acreditam que podem ir avançando e depois de muito tempo querer corrigir o erro torna-se muito mais complicado. Isso serve para quem quer sair, isso serve para quem está aqui. As pessoas, hoje mesmo eu recebi um cliente dizer assim, eu perdi meu agendamento 3 vezes. Falei, meu amigo, tem gente chorando no agendamento, eu perdi meu agendamento 3 vezes, tem jeito de fazer alguma coisa? Tem, entende? Mas é assim, eu costumo dizer que depois da coisa ultrapassada, até porque tudo na lei tem prazos, é muito mais difícil de você contornar a situação. Então é importante quem está começando também, partindo do zero, começar a tentar entender sobre tudo isso dentro do site oficial. Não quero contratar uma consultoria, não quero ter alguém para fazer para mim, eu quero fazer sozinho. Então vá buscar informações fidedignas dentro do órgão governamental. Seja Portugal, seja Irlanda, seja qual país for da União Europeia, seja a França, que seja, então, de maneira correta. Que eu tenho muita coisa que as pessoas também, por vezes, acreditam que existe um caminho mais rápido e mais fácil e depois, lá na frente, vão perceber que aquilo que ela acreditou que era mais rápido, mais fácil, é o que fez ela perder mais tempo e mais dinheiro. Se ela tivesse com conhecimento adquirido, ela não estaria ali dando com os burros na água. Só para o Fabrício, tô só chamando Patrício de Fabrício hoje, meu Deus. Só para o Patrício ver. Aqui eu tenho, que fica aqui a minha mesa, só nessas folhinhas aqui, que são mais de 6 folhas, e cada ícone desse aqui, Fabri, dá pra ver, Patrício? Sim, consigo ver assim as escritas, assim. Todos esses aqui são
legislações para aplicação de visto. Cada ícone desse aqui em 6 páginas, cada linha dessa, cada link desse, é uma regulamentação diferente. Então, assim, é como eu digo, até pra gente que milita todos os dias, tem que estar todos os dias se atualizando, né? Não tem uma semana que entrou em vigor aí a nova lei de nacionalidade. Então, todos os dias os diplomas estão a modificar e o regramento é outro e você tem que aprender tudo de novo. Então, por isso que é importante que as pessoas tenham essa conscientização. O maior presente que você pode se dar é o conhecimento, porque isso é a única coisa que ninguém te tira. Ninguém. A vida da gente muda, a gente muda de país, a gente muda de situação, de amizade, financeira, econômica, profissional, muda de profissão, o que seja, mas o conhecimento ninguém lhe roubará. Então trate com esse cuidado a sua vida. Fala, eu quero entender melhor sobre isso, eu vou achar sim um caminho para eu passar, mas ainda que não seja o que eu acredito que é mais rápido e mais fácil, é o que eu vou trilhar, porque eu vou confiar no processo. Entenda, existe processo para tudo na vida. E não vai ser numa mudança brutal dessa, de sair do seu país, de perto dos seus familiares, de tirar, reaprender a viver de novo, que vai ser diferente. Não é diferente para nenhum de nós. Então, eu vou ouvir um pouco aqui o Patrício, queria agradecer desde já, tá, Patrício, essa oportunidade de poder falar um pouquinho, porque como eu falei, é imenso. Quem tiver essa curiosidade, vai lá e abre o portfólio, é gigante. E aí, é importante que você, conhecendo a sua realidade, também entenda que ali a legislação, ela não te conhece, então ela trata de maneira genérica e um monte de coisa. E é você que vai ter que ter habilidade de cruzar essas informações, que é isso que a gente faz na consultoria. A gente analisa o caso da pessoa, entendendo a realidade dela, entendendo o que é que a legislação oferece para ela. É basicamente pegar esse combo de coisa que a gente tem conhecimento e falar, não, para ele, a melhor opção é essa aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos gratos e pelo menos já para desde já também agradecer pela presença, pela oportunidade também nos ter dado, pela essa explicação clara e pela essa questão de tentar atirar dúvidas e já de fato de poder se disponibilizar para tentar falar desses assuntos. É praticamente um podcast que nós sempre queríamos ter na CPLP, construtivos. Estamos aqui para orientar as pessoas, não estamos aqui para intrigas, estamos aqui para que nós possamos também contribuir alguma coisa da comunhão, da união da CPLP, tanto de França, tanto na Europa, a tirar as dúvidas. É importante fazer essa live, porque conforme que nós estamos aqui, teremos mais lives. Há pessoas que querem perguntar, tenha calma, quando acabar, acho que se a nossa advogada tiver mais alguma coisa a falar, vai falar rapidamente, depois vamos passar diretamente nas perguntas. Eu vou resumir. Na verdade, vocês devem saber que, em termos dos vistos, a União Europeia tem regulamento quase o mesmo, são regulamentos assim assinados para fronteiras entre eles, do Schengen e mais ou menos isso. E em termos da França, não há muita especificidade. Diferentemente do Portugal, vocês têm mais a oportunidade de muito tipo dos vistos que permitem, quando chegarem aqui, para poder conseguir praticamente, facilmente as coisas. Por exemplo, em relação da França, diferentemente de... Vou tentar aqui a meter em grande, mas não estou a conseguir. Okay. Diferentemente, praticamente, para outras nacionalidades. Por exemplo, em França, nós aqui, em termos geral, categorizamos o visto de uma forma de 3 categorias, que eu poderia dizer. Nós regrupamos em 3 categorias. Nós temos, por exemplo, categoria dos vistos de trânsito de curta duração, que permite estabelecimento em França e não estabelecimento em França. E nós temos também outra categoria que podemos classificar os vistos que permitem a instalação temporária em França. Aqui trata-se de visto de turismo, que acabou de dizer também, para a questão de Portugal, tanto em França também existe,
e temos também os vistos que permitem a instalação da durabilidade em França. Entre esses vistos todos, por exemplo, quando falamos de visto de trânsito ou de curta duração que permite o estabelecimento em França, existem dois tipos. Existe um visto da curta duração de trânsito que poderia lhe dar a possibilidade de contornar ou de passar em todos os países do Schengen, mas existe visto de trânsito que não poderia te dar a possibilidade de ir a outros países do Schengen, mas simplesmente para o país que concedeu-lhe em visto. É mais ou menos isso, essa forma de visto que funciona. Existem tantos vistos que às vezes nunca ouvimos falar. Por exemplo, o visto de vida privada familiar de curta duração. O que é o visto de vida privada familiar de curta duração aqui em França? São aqueles vistos que as pessoas que têm familiar aqui em França, que gostaria de vir passear, que tem filho, tem mulher, poderia solicitar também este visto simplesmente para vir passear. Então, chama-se visto de vida privada familiar, mas de curta duração. Nós temos, por exemplo, outro tipo de visto. Em segundo, nós temos aqui o direito estrangeiro em França, o artigo L 312/1 do CZA nos fala, por exemplo, do visto de duração de tipo C. Vocês vão ouvir muito dizer deste tipo de visto, o visto C da França, que este visto é destinado para um estrangeiro que deseja permanecer em França em curto período, por exemplo, por viagem também turística, para visita familiar também. Por exemplo, o visto também pode ser emitido para entrada. Por exemplo, aqueles vistos você vem, conforme que tem explicado aqui a advogada, dependentemente de cada país, há visto, você pode diretamente ser concedido na entrada diretamente do aeroporto no país, você não é obrigado a solicitar diretamente a partir da embaixada. Mas temos um visto que muita gente negligencia, que vive aqui em França, não sabe que eles têm direito, um visto chamado membro da família do cidadão da União Europeia ou da Suíça. Este visto é muito aconselhado para aquelas famílias que vivem aqui em França, que têm, por exemplo, aqui familiares que vivem já na Europa. É como se fosse a fazer regrupamento familiar. Por exemplo, eu estou em França, a minha família vive em Portugal, ou vive na Suíça, ou vive num país que está dentro dos 26 membros do Schengen. Poderia solicitar esse vídeo para que a minha família chegasse legalmente. Isso poderia permitir também diretamente de solicitar a residência, como eles estão legal, daqueles familiares para que eles possam conseguir também diretamente as suas residências. Mas as pessoas preferem sair pelos seus próprios e a própria livre vontade de outros países para vir aqui diretamente entrar, começar a viver na França, sem, portanto, tentar legalmente, talvez deveria dar certo. Este visto é solicitado acho que na Espanha, porque a Espanha, a embaixada da França na Espanha é que são responsáveis sobre este visto. Existe também outro visto que muita gente não sabe aqui em França, chama-se visto de validade territorial limitado. Visto de validade territorial limitado é uma especificação de França. É tipo de visto que são emitidos caso por motivos humanitários, como a França prima muito em termos de humanidade. Por caso humanitária, para obrigação internacional, alguém pode solicitar esse tipo de visto. Por exemplo, que as pessoas que tiveram um passaporte caducado. Imaginamos, alguém que está gravemente doente num país, por exemplo, em Angola, mas ele tem que ser, praticamente, os doutores fizeram as cartas, que essa pessoa tem que ser mesmo deslocado em urgência em França, para ir estar num tratamento. Essa pessoa, a França não vai olhar o passaporte dele se está caducado ou não. E dali chama-se o visto de validade territorial limitada. Este visto também tem as suas regras. Você só deve viver ou permanecer pelo país pelo qual concedeu o tal visto da União Europeia, para você vir se tratar mais rapidamente. Existem vários tipos de visto de França que as pessoas calhar ainda desconhecem. Por exemplo, existe visto em termos de visto longa duração pós-bac. O visto longa duração pós-bac é como aqueles vistos das pessoas que acabaram a escola, por exemplo, que acabaram o ensino médio. Existe um visto especificamente disso que chama-se pós-bac para aquelas pessoas que têm a possibilidade de mandar seus filhos para estudar nos estrangeiros, que são menores de idade, que acabaram de passar, por exemplo, o ensino médio. Existe um visto especificamente sobre isso, para que a pessoa possa
também tentar a solicitar. Existe também um visto férias de trabalhos. Este visto de férias de trabalho também poderia permitir a pessoas também vir aqui em França passear. Existe também visto que chama-se visto para o estudante menor de idade. Visto para o estudante menor de idade permite também ao estudante para vir aqui continuar a prosseguir seus estudos. E também existe um visto que muita gente tem concedido, visto que falam que vale título da residência, VLS. Este visto é concedido para pessoas, por exemplo, que são refugiados. Por exemplo, hoje em dia, se você tiver uma proteção internacional em França, você tem que solicitar o visto para vir aqui reagrupar com sua família. Essas pessoas lhes dão visto, chama-se Vale Título da Residência. Este visto já lhe dá o direito de trabalhar, quando chegar aqui, de estudar, e este visto vai permitir que a pessoa, por exemplo, marido do refugiado, criança de refugiados, este visto para poder permitir a pessoas poder ser concedido na embaixada para vir diretamente em França, começar a morar, para solicitar o título da residência diretamente para a embaixada da França e da residência da prefeitura da França. Existe também outros tipos de visto, por exemplo, para o trabalho. Só que nós em Angola, como nós não falamos português, nós não primamos muito de poder ir procurar, ir atrás das informações, solicitar o visto, por exemplo, para o trabalho. O formulário 15.186, asterístico 2, não é por nada que eles fizeram dois formulários. Temos o 15.186, asterístico 2 e o 15.186, asterístico 3. Asterístico 3 permitia, porque nova lei de imigração já abrogou isso, permitia os empregadores, quando tiveres a fazer pedido de título da residência a alguém que já mora em França, para preencher isto, que vem mais ou menos vermelhinha, mas o outro que vem assim, acho que verde, asterístico 2, que permite quem solicitou visto por fora, por meio de trabalho, ele tem que preencher este visto para ser válido quando para ele tiver vir trabalhar em França. Infelizmente, nós da CPLP não tentamos. Tem trabalho, tem oferta do trabalho, por exemplo, LinkedIn, Hello Work, muitos sites que nós bastava ir pesquisar. Nós pensamos, para vir trabalhar em França, só tem que falar francês. Existe pessoa que vem trabalhar em França, simplesmente fala inglês, porque ele vai vir trabalhar numa empresa inglesa, não vai vir trabalhar numa empresa francesa. Mas como essa empresa está aqui, precisa das competências dessa pessoa, ele é obrigado a empregar essa pessoa no país dele de origem, para que eles possam vir trabalhar aqui. Mas nós, como focalizamos sempre, visto do turismo, visto da CPLP, vamos lá em Portugal, depois vamos em França para pedir asilo, razão pela qual nós não vamos pesquisando, nós não vamos aí por detrás para tentar solicitar o emprego. Tem muitas empresas aqui, eu já fui principalmente em Paris, eu já fui solicitado muito a dizer que precisamos de alguém que só fala inglês, porque você vai lidar só com as pessoas que falam inglês. São as oportunidades do gênero que muita gente às vezes dispensa por falta de conhecimento. Existe também uma forma, quando o seu visto for, por exemplo, negado, você tem o seu direito até a partir da França para reclamar. Você tem o seu direito, primeiro, de fazer, chama-se um recurso hierárquico. Esse recurso, para poder pedir na embaixada de por que ele negou o visto e para poder tentar convencer o embaixador que se ele poderia te conceder novamente o visto. E depois dali, se o embaixador, o cônsul, dar sempre uma resposta errada, e o que você deve fazer? Ali você poderia diretamente ter um tribunal que mora aqui em Nantes, um tribunal de uma cidade, Nantes, em França, para poder fazer o pedido no tribunal administrativo, que especificamente para os vistos, para poder reclamar. Só que, como a maioria das pessoas que solicitam visto na Embaixada da França não tem familiares aqui, eles pensam que o embaixador está no seu direito, quando nega o visto, para por aí. Mas aqueles que solicitam visto, por exemplo, que estão aqui, por exemplo, para mulheres casadas com francês, ou maridos que são casados com francês, os familiares deles continuam com o processo até o final, para que eles possam seguir até a última decisão do tribunal. Se o tribunal aqui, por exemplo, aqui em França, em Nantes, conceder
conceder mesmo que a embaixada deve dar o visto nesse cidadão e o embaixador é obrigado de dar o visto nestas pessoas. E são as informações assim, muitas básicas, mas as pessoas muito não sabem, porque nós seguimos, como falamos em Angola, seguimos a bala. Se todo mundo está aí na esquerda, nós todos vamos à esquerda. Se todo mundo está aí em direito, nós todos vamos em direito. Inovamos dificilmente, razão pela qual, quando eu criei esse canal, é no intuito de ser diferente, de mais ou menos criar a diferença com os outros. Eu não gostaria de fazer coisas que os outros já fizeram. Tanto no meu canal em francês, se eu vejo um assunto, alguém já falou sobre isto, eu não vou falar mais com esse assunto, eu vou falar com outro assunto, ou se vou falar desse assunto, seria de uma outra forma. Nunca gostei de ser cópia, sempre tive essa iniciativa de criar. Conforme que eu concordo muito com a senhora advogada, com a forma que acabou de dizer, nós temos que ter, no mínimo, espírito de pesquisa, nós temos que saber ler, é importante. Isso é muito triste. A pessoa hoje em dia vem na internet a vender sonho, vem na internet a falar à toa. No mínimo, ele não se forma. Tem que primeiro se formar antes de informar os outros. É muito importante. Vocês não podem vir aqui falar à toa sobre um assunto que vocês não percebem nada, que não entendem nada, sem saber a influência que você tem para a mente das pessoas. Só que nós temos uma dificuldade, estando a viver em África, pensamos que as pessoas que estão na Europa são mais do que nós. E eu acho certo grande erro que nós temos. Eu não sou mais do que ninguém. Nem porque a pessoa vive na Europa vai saber mais do que vocês. Você pode ler o artigo, saber mais do que as pessoas que estão no próprio país. Nós temos que ter essa questão. Então, você seja mais ou menos adultos, não se deixa levar pelas informações erradas. Alguém que te traga uma informação, pergunta em base de quê? Tudo aqui são regulados para uma lei qualquer, com um texto da lei. Aqui em França é praticamente isto. Se vão falar do visto X, vai ter um artigo que vai praticamente falar sobre este visto. Quando alguém vem vos entregar as informações erradas, não sei por que vocês não perguntam. Mano, a informação que está a nos dar, está escrito onde? Em que lei que estão a dizer isso? Porque aqui tudo trata-se de lei. Aqui tudo trata-se de lei. Ninguém vos mente. Aqui não é da casa da mãe Joana. A experiência é importante, mas aqui tem que ser direcionada sempre pela lei. Pergunta, eu já vos disse, existe uma melhor forma de saber alguém está a te mentir ou não? Pergunta nesta pessoa, o que estás a dizer está escrito onde? Está escrito onde o que estás a dizer-me? E porque não, ouvi no fulano, na fulana, na casa da mãe Joana. Então, tem que levar, então tem que filtrar a informação. Se ele ouvir dizer também, qual é a certeza que você tem que o que está a dizer que é sério? Está a dizer é verdade. Porque ele também ouviu dizer a outra da casa da mãe Joana. Então, se calhar ele estava lá na casa da mãe Joana a falar, o tio João também, como bebeu tanto, foi lá falar à toa. Ele pega aquela experiência, vem vos traz. E ali nós estamos aí a usar o nepotismo na internet, estamos a usar imediatismo na internet, só porque eu sigo o doutor, eu sigo o canal Analp, porque eu sigo outra pessoa. Não posso contrariar essa pessoa porque está a falar à toa. Contrária às pessoas que falam à toa. Sobe na live, faça isso com respeito. Faça isso com respeito. Faça com respeito, pergunta ao humano. E eu gostaria também de apelar a outros influenciadores aqui na internet. Nós não somos ninguém para decidir com as pessoas aqui. Nós estamos aqui para orientar, mas não para matar o sonho dos outros. Até fiz um vídeo que eu vou publicar daqui a pouco, depois da live. Nós estamos aqui para direcionar as pessoas. Cabe às pessoas de tomar as suas próprias decisões. Nós não estamos aqui para tentarmos aqui a impor as nossas regras, as nossas leis. Não, nós estamos aqui para ajudar. Por exemplo, aqui a dona Micheline falou o que ela entende, é advogado de matéria internacional. Além disso, é um segredo que ela não vos falou. Eu não sei, aqui vou te vender o segredo, o seu segredo aqui, o Micheline. O Micheline trabalhou em CEF, trabalhou em serviço de imigração. Ela vivenciou a experiência, como se trata o processo para regularizar alguém em Portugal. Ele não é só qualquer pessoa que vem assim de imigrante. Olha essa questão de superação que essas pessoas têm. Não se, como é que eu posso dizer? Não fica tipo a se subestimar, não se subestima.
Não se subestimem. Vocês podem ser melhor do que eu. Vocês poderiam ser melhor do que Miquelin. Não se subestime. Vai até o final dos vossos raciocínios. Saem nas vossas zonas de conforto. Vocês podem conseguir. Onde as pessoas acharem que é impossível, você procura saber que é possível. Eu sempre vos digo, quando eu cheguei em França, quando eu disse à minha tia que eu estou habituado a trabalhar no escritório, ele disse, não, você tem que ir na limpeza. Eu disse, não, tia, não vou conseguir porque estou habituado a trabalhar no escritório. A minha tia desconfiou, disse que não, aqui o escritório é para os brancos. Mas foi a primeira pessoa que, quando começou a trabalhar no escritório, começou a me tratar do branco. É para dizer que não deixe ninguém a matar vossos sonhos. Vocês são únicas pessoas de tomar as decisões finais de vossas vidas. Esses conselhos levem perto para poder ajudar-vos de tomar as decisões certas, de uma boa direção, mas para não exigir, colocar como se fosse uma ditadura de vos dizer que tem que fazer isto. Ninguém aqui entre nós vai lá, é legislador para escrever lei, ninguém aqui usa a corrupção como fosse outros países, que não, vou dar isso a pessoas. Nós todos estamos aqui para poder tirar as informações credíveis, para que possamos contribuir, ajudar a comunidade, para que eles possam cometer menos erros e para beneficiar dessas qualidades das informações. Acho que seria tudo para mim. Antes de passarmos pelas perguntas, gostaríamos aqui de ouvir novamente a nossa advogada, se tem alguma coisa a falar, e vamos subir pelas vossas perguntas. E vou pedir em vocês para curtir a live, partilhar e seguir a página YouTube, que é o ANELP TV, porque ali teremos os podcasts incríveis que poderia ajudar-vos a tirar tantas dúvidas, para aí mesmo bem apanhar aqueles que têm as informações da casa da mãe Joana e do tio João. Muito obrigado. Eu agradeço imenso a aula também, aprender sobre os vistos aí com o Patrício é muito bom, porque eu confesso que não milito na França e nem coordenamento da França, mas muito bem colocado pelo senhor, que é exatamente isso. Ninguém pode querer pedir algo, né, quiçá uma autorização de residência ou um pedido de nacionalidade sem ao menos conhecer a legislação. Tudo é pautado em lei. E aí tem uma coisa muito legal que a Ju falou aqui no comentário, se eu estava falando, eu estava vendo os comentários subirem, que ela disse, não, mas é muito visto, eu digo, e quase que interrompi o doutor para falar, é muito mesmo. Até ainda não citei todos os vistos, ainda tem mais, porque não dá tempo para falar disso. E mais, por exemplo, tentando relacionar, como eu disse no início, além de ter o tipo, o motivo e ainda tem a sua nacionalidade. Para o cidadão do país tal, vale isso. Para do país tal, vale aquilo. Então, é muito complicado a gente estar numa live aqui, por exemplo, eu não conheço a Ju, eu não sei qual que é a nacionalidade dela. Mas fato é que tem mesmo muitos tipos de vistos, tem que saber qual é o melhor para você. Eu vou dar um exemplo muito raso e muito rápido com relação à mobilidade jovem, que muito jovem da Angola também me procura para falar sobre isto, sobre vir a estudar. Para se ter uma ideia, pelo menos cá em Portugal, depois vou ouvir aí também o doutor, mas cá em Portugal, a gente tem essa mobilidade jovem que é regida para cidadãos e diferentes requisitos, como eu falei, de várias nacionalidades. Então fala assim, para o argentino, um dos requisitos, por exemplo, ele ter de 18 a 34 anos. Para o australiano, já não é até 34 anos, é até 30. Para o dos Estados Unidos, é até... Tá entendendo, doutor? Então é assim, dentro dos requisitos, não é assim, eu quero um visto de mobilidade jovem. Não, tem que saber se você é da Argentina, se você é do Japão, se você é da Austrália, se você é dos Estados Unidos, porque cada um vai ter um requisito específico, vai ter uma exigência específica. E aí eu tenho que saber dentro da entrevista qual que é a sua idade, qual grau escolar, qual isso, qual aquilo, para ver se é aplicável a você. Também não é só falar, eu sou angolano. Não, e tem quantos anos? E faz o quê? E lá. E é uma série de perguntas
uma série de informações que a gente tem que cruzar com a legislação e ver se você está habilitado àquele pedido, se você vai conseguir apresentar os documentos exigidos para simplesmente provar que você preenche os requisitos. Essa semana, uma pessoa falou assim para mim, mas está muito difícil de pedir visto aqui na Angola, eles estão a negar tudo. Já me negaram 2 vezes. Eu digo, e por que te negaram? Aí eu comecei a puxar, que eu atendo muito pelo WhatsApp, eu deixo meu WhatsApp aí disponível na minha rede para as pessoas virem, o doutor sabe, me conhece, que eu tenho aqui muita boa vontade de tentar melhor ajudar. E eu fui perguntar a ele, ele disse, porque foi negado. Eu digo, eu não posso falar o porquê sem conhecer o seu procedimento, eu preciso ver o seu procedimento. Quando eu fui ver, ele não juntou prova de alojamento. Eu digo, olha, o senhor não juntou provas de que tinha alojamento. E aqui tem 2 situações, ou prova que tem alojamento, ou indica alguém que vai custear a sua estada. Tem um parente que vai me receber, o tal termo de responsabilidade. Não juntou nenhuma coisa e nem outra, é claro que vai ser negado. Por quê? Porque tá lá, como eu disse, cada tipo de visto vai ter os seus requisitos e você vai ter que depois juntar os documentos que provam que você realmente consegue fechar aí todos os requisitos. E aí entra uma coisa que muita gente fala comigo. Mas eu não tenho. Não achei nenhum. Primeiro que você não conhece todos, porque nem a gente que está militando todo dia, como eu falei, todo dia surge uma novidade. Estamos na corre-corre. Duvido que o senhor conheça tudo, porque eu estudo todos os dias e estou a trabalhar com isso. Mas vamos lá. Não desiste assim, não dá, nada dá para mim. Não. Primeiro, tenta entender. E se você não tem, cria meios de tê-lo. Entenda. Um requisito que é praticamente geral para todos. Meio de subsistir. Todo mundo, via de regra, tem que provar meio de subsistir. Como que as pessoas, por vezes, cotizam isso? O meio de subsistir é o salário mínimo português, 820 euros. Mais, para um adulto, mais 50% para o outro adulto, se for marido e mulher, mais 30% para cada criança. As pessoas olham para isso e falam, meu Deus, não tem jeito nem de eu sair daqui, ué. Nem o próprio português, se precisar provar isso, doutor, prova muitas vezes, né? Mas entenda, tem meios de você provar isto ou de sair deste tipo de leitura. Por isso que não basta também só ler. Meio de subsistir é isso. Não, primeiro que não é só isso numa linha geral, porque cada tipo vai ter um valor específico. Depois, dentro dos tais tipos de vistos, cada tipo de visto vai trazer um requisito específico. No caso do cidadão CPLP, se não tem a prova do meio de subsistir, pode ter o tal termo de responsabilidade de um parente ou de um cidadão português ou de um cidadão que esteja habilitado a lhe dar esse termo de responsabilidade que vai aí assumir esse requisito de ter que provar o meio de subsistir. Então, é um assunto vasto, é um assunto complexo e, na minha opinião, merece que você analise o seu caso. Porque ninguém, eu costumo dizer, eles estavam brincar aqui nos seus comentários, a Maria Joana, a dona Joana, né? A tia Joana, casa da mãe Joana. Eu costumo dizer, como minha avó me ensinou, você não é todo mundo. Então para de achar que você é a prima da filhinha, da vovozinha, da tia Joana, que você não é. Você é você e você merece o devido respeito na sua pessoalidade. Trate desta forma, porque eu tenho certeza que a aplicação do seu visto com conhecimento, com autoconhecimento, você vai conseguir realmente avançar e ter um visto bem sucedido e aprovado. E claro, estamos para melhor ajudar, tá, doutor? Obrigado. Nunca esqueça que o conhecimento é o poder, e a informação é o poder, o conhecimento poderia salvar a sua vida. Então, vamos abrir aqui a sessão das lives e, antes de mais, gostaríamos de... Vamos ficar aqui. Podcast do Wangani no canal do Futuro One Help TV.